Bom, pessoal, aqui é o corte no eixo. O que que seria o eixo? O eixo ele é uma forma cilíndrica, só que ele não obedece a mesma construção do cone, da esfera e do cilindro. Ele parte de uma construção de camadas e cortes nessas camadas. Então a representação se dá a partir aqui do topo. Então observem aqui, seria o topo de um eixo, vista do topo, onde eu vou cortar fora essas duas partes achuriadas. Então como é que começa a representação? Primeiro eu faço um retângulo, né? Observem aqui que tem o retângulo aqui, ó, né? Que foi apagado, obviamente. A partir desse retângulo, então, eu traço a elipse do topo, sempre gradativa, e a elipse da base, tá? A partir da construção dessas duas elipses, então, aqui no topo eu vou traçar esse elemento que aparece aqui na miniatura. Ó, então eu traço aqui um X, né? Se fosse aplicar isso de forma correta com a questão da perspectiva, essas linhas aqui não poderiam, não deveriam coincidir. Eu deixei elas coincidirem porque acaba construindo menos linhas dentro do desenho, o que ajuda a não se confundir muito com o excesso de linhas, tá? Então, esse X pode, esse traçado aqui, ele pode combinar o ponto do fundo com o ponto da frente aqui. Então, observem, se traçou o X aqui, agora o que é feito? Se descem linhas retas até a base, e nessa base também se traçam o X também, né? Ligando a parte da frente da elipse com a parte de trás da elipse. Bom, aí o que acontece? Eu vou ficar com esses dois pontos do meu objeto. O que eu vou apagar? Vou apagar essa área que eu deixei só pontilhada, só para vocês perceberem, né? Então se apagam essas duas linhas e eu vou enxergar então onde essas duas paredes se conectam, que é essa linha central aqui, ó. Então, a partir daqui eu posso criar aqui uma linha reta que eu vou perceber então esse plano e esse plano aqui, ó, tá? É bem simples, uma elipse superior, uma elipse da base, a demarcação do corte aqui no topo, ele desce em linhas retas, né? E depois, novamente lá embaixo, ela vai se cruzar. Então, apago o que é para sair, né? Apaga essa linha, apaga essa, o resto eu deixei pontilhado para que vocês pudessem ver. Então, quando esse desenho se torna um pouquinho mais complexo, como esse aqui, ó, então aqui eu tenho um X e mais uma linha central. Então, se faz o retângulo, as duas elipses bem gradativas. Aqui, então, eu faço o X, né? E ainda traço uma linha aqui no meio, né? A gente aproveita aquela linha da base do centro da elipse aqui, ou da construção do retângulo. Bom, vou tirar as duas áreas achuriadas, né? It's As três áreas achuriadas. 13:30. Então, olha só, já aproveita e apaga aqui na frente, né? Porque essas linhas aqui elas vão descer, ó. Vão descer até as linhas de base e observem que aqui eu já tentei representar a questão da casquinha. Ou seja, não tem preenchimento nessas partes internas, o que fez com que essas linhas aqui aparecessem até esse ponto. Elas não podem ir adiante por quê? Porque aqui tem essa parede, ó, tá? Então essa parede aqui é a mesma coisa, tem a parede externa, né? Então não posso ver essa linha continuar lá dentro do objeto. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui houve um deslocamento do centro do eixo, então o eixo veio para cá, então traçou aqui o retângulo, né? Retângulo. Depois de traçar o retângulo, se traçaram as duas elipses, tá? A elipse do topo, a elipse da base. Depois de traçar as elipses, então a marcação no topo do corte, ó, um X e também essa na horizontal. A partir dali, então, se descem as linhas, né, que vão mostrar depois os cortes, ó, todas essas linhas que vão para a base. Aqui no meio, como eu vou tirar esse objeto da frente, vai aparecer junção entre essas duas faces aqui, ó, tá? Lá atrás foi tirado esse pedaço e esse pedaço, então aqui desce a linha,
né? Então se torna visível essas duas faces também. O que acontece aqui foi a representação então de uma espessura. Observem aqui então que se fez uma elipse dentro da outra e elas também convergem para o centro aqui do eixo a mais duas linhas, que formam uma espessura no objeto. Aqui é a construção desse eixo com dois eixos, eixos concêntricos que a gente chamaria, né? Então um eixo dentro do outro. Então, essa representação aqui, ó, que já é mais complexa, né, mas se aproveitou o mesmo x com a mesma linha horizontal. Então, aqui também, construção do retângulo, construção da elipse, né, tanto no topo como na base, a construção do x, tá, e da linha central. Logo em seguida se faz mais uma marcação de um retângulo interno. E nesse retângulo interno também, então ele vai ser construída uma nova elipse aqui. Ó. Então aqui uma elipse construída, né, para dar, a partir desse retângulo interno, para dar o eixo central. Então, ele também vai estar atravessado pelas linhas, pelo X lá e pela linha horizontal. E eu vou começar a tirar, então, a partir das partes externas, né, eu vou começar a tirar as partes que vão sair aqui, ó. Observem lá os três achureados. Então sai aquela parte de trás, sai essa parte aqui de trás também e sai a parte da frente, que me permite então perceber essa face aqui, né, que vai até o eixo central aqui, né? Então aqui o eixo central continua, é essa figura aqui representada, observem lá. Então aqui eu vou tirar esses três elementos, então eu achurei aqui para dar uma sombra. Então mostra que aqui tem três elementos que foram tirados e aqui esses dois elementos vão se manter, tá? Então aqui tem uma divisão, por quê? Porque aqui tem uma concavidade. Aqui, tá? Então aqui tem três buracos, três partes foram tiradas. Então essa linha permanece, tá? Então lá atrás também. É isso aí, ó. Agora, esse mesmo sólido permite também criar camadas entre eles. Então eu tenho aqui a camada 2, que é a camada de cima, e a camada 1, que é a de baixo. Então na camada 2, também com o mesmo x, e não precisa ser sempre esse corte de x aqui, foram tiradas essas três partes aqui laterais, mais uma lá no meio. Então olha aqui, depois de desenhar o retângulo, a gente divide ele ao meio aqui, observem. Desenhou o retângulo maior, divide ao meio, cria as três elipses, tá? Ó, sempre. Aí lá em cima se faz o X da representação do corte, mais aquela linha horizontal. E isso a partir desse X eu vou trazer linhas retas até a base, tá? Então lá atrás também, linhas retas até a base, tá? E esse eixo central aqui também. Aí depois é só apagar o que vai sair. Então, aqui foram apagadas essas três partes, né, e a parte de trás. Então, embaixo, o que, que sairia? As duas partes laterais na frente e uma parte central atrás, que não vai se perceber porque tem uma parte superior tapando. Então, olha aqui, esses dois objetos de trás estão aqui, um aqui e outro aqui. Nesse a gente vê o topo dele, no outro está escondido pelo objeto superior. E o objeto que está aqui na frente, então apaga as nas laterais aqui, aqui forma uma linha reta, né? Aqui não é curva, então representa esse plano e esse plano, tá? É bem simples. Olha aqui, esse também é é outro eixos, são dois eixos concêntricos, porém aqui nós temos a representação de um corte inclinado. Então essa flechinha aqui quer dizer que o corte tem uma rampa aqui, ó, até esse ponto. Ó. Então desse ponto aqui, observem, desse ponto aqui, opa, desse ponto para cá eu tenho uma inclinação. Então ele vai ter uma área que vai ser plana, que é essa faixa aqui externa, e essa parte interna aqui ele vai ter um corte inclinado para o centro. Tá? Então observem aqui, são dois eixos concêntricos, um dentro do outro.
Num deles eu vou ter uma parte externa, que vai ser uma espécie de espessura, e no interno eu vou tirar duas partes e vão ficar duas partes maciças. Observem aqui agora. Tá? Então, o que se faz aqui? Se faz novamente o retângulo, sempre o princípio é o retângulo. Tá? Então, dentro desse retângulo se criou mais um retângulo menor, né, para fazer o eixo. Ele é um pouco mais estreito só, mas ele tem a mesma altura. E se determinou aqui então o x do eixo central, se estabeleceu o corte dele, trazendo esse x para partes inferior à base. Né? Tira então as partes que vão ser eliminadas, traça o eixo central aqui. Depois foi feito o corte no eixo externo. Então, como ele tinha uma espessura aqui em cima, né? Então se traçou uma elipse dentro da outra. Se traçaram aqui o x, né? Olha lá o x, aparece lá em cima também. Se trouxe esse x até a base, em todas as linhas, com linhas muito claras para não atrapalhar a visão. E dessa espessura para cortar esse corte inclinado, então se puxou uma linha inclinada até a base onde encontraria esse ponto aqui do objeto menor. Tá? Então, olha lá, depois da espessura, a partir dela, então, se traçou uma linha até essa base aqui, que é a parede externa aqui do objeto menor, ó, do cilindro do centro aqui. Tá? Então, de todos esses pontos aqui, ó, externos, eu vou traçar linhas que vão chegar, né, até aqui, no caso. Tá? Então, observem, ó, essa linha aqui chegaria até aqui, nesse ponto. Depois, essa linha aqui mais do centro chegaria até esse ponto aqui, né, que seria relativa a essa linha externa. Por que que eles são interrompidos antes? Porque esse ponto aqui vem em direção ao centro do eixo e ele vai encontrar com a parede aqui, ó, a parede do objeto. Tá? Então ela acaba cortando um pouco mais aqui, ó, onde eles se encontram. Ó, por que que esse ponto veio até aqui? Ó? Porque aqui é o eixo, o X, ó, o eixo, o ponto central do objeto maior e não do objeto menor. Esse aqui é o ponto central. Então, olha lá, daquele ponto foi até aquela linha que desce lá daquele centro. Desse ponto aqui foi até a linha que desce do centro. Né? E como desse ponto aqui, observem bem aqui agora, tá? Muito sutil o detalhe. Desse ponto aqui, observem, seria a linha de encontro, né, entre esse objeto externo e o objeto menor. Então, daqui se traça uma linha reta para baixo e, através dessa vertical, eu vou perceber o ponto de encontro desse objeto externo com esse objeto interno aqui. Tá? Então, por isso, no mesmo caso se faz na linha de trás. Lá. Então, nesse caso, formou essa parede aqui. Aqui, no caso, seria a construção de uma inclinação, ó, nesse sentido aqui, e não mais para o centro. Então, um cilindro, depois de feitos os retângulos, se faz as elipses, né, um cilindro dentro do outro, e esse pedaço, que são, na verdade, duas partes, né, divididas aqui ao meio, ele vai estabelecer um corte numa rampa. Então, observem que aqui tem a rampa representada. A partir daquele ponto que tinha uma linha que descia até a base, né, e depois daqui a elipse da base, eu vou traçar uma espécie de elipse bem aberta, cruzando pelo, mais ou menos aqui onde está passando o mouse, seria o meio do objeto, né? Então eu tenho que calcular mais ou menos a metade porque eles se encontram quase que paralelos lá. Ó. Eles teriam a mesma distância um do outro, né? Então eles vão se cruzar mais ou menos aqui no meio do objeto. Então olha aqui, ó, cruzam aqui no meio do objeto. Então essa elipse bem aberta aqui se encontra aqui a tangente da vertical
no meio do objeto e volta a aparecer aqui na frente, né? Então, eu mostro essa rampa que depois também vai se deslocar lá para o centro, ó, encostando nesse objeto aqui. Observem que ele escondeu de uma forma bastante sutil um pedaço do eixo central que deveria subir lá, né, até o topo. Então, o fato de estar fazendo uma curva, de passar um pouco na frente do objeto aqui, ele esconde. Tá? Então, o eixo é basicamente isso. São formas bem simples de cortar em rampa, em eixos concêntricos, camadas, espessuras, cascas. Tá? Não é muito complicado, só tem que cuidar com o excesso de linhas. Tá? Isso tudo, pessoal, volto a frisar, é apenas um meio para chegar num fim, que é a representação tridimensional dos objetos. Certo?